Então tá beleza, galera. Então vamos lá. Hoje é dia 29/6/2015. Estamos aqui iniciando grupo de estudos, Revolução Digital, estudos avançados. Estamos aqui com duas Joyces, uma Lilian, uma Rosilma, um Fernando e uma Fernanda, uma Carol, um Antônio e uma Vanusa. É isso? Isso. Beleza. E o Rafael também. E o Rafael. Parece que sim. E o Rafael. Posso dar um Então, recadinho pra Lilian? pode. Saudade de você, amiga. Beijo. Beijo. Então, galera, o negócio é o seguinte, falar um pouco aí das coisas, porque olha só, temos aqui o seguinte, para a gente situar. O Rafael e a Joyce de Brasília são novos aqui na brincadeira, estão começando. E quem já fez grupo de estudo comigo aqui, todo mundo já fez algum grupo ou participou de alguma aula comigo presencial, né? Eu acho que a Carol não chegou a fazer um grupo de estudo na internet, né, Carol? Tá, então é mais ou menos isso. E o resto do pessoal ou já fez um ou mais grupos de estudo. Então, o que eu queria trabalhar, e aí a gente vai falar geral para todo mundo, a ideia desse grupo, o que eu quero fazer? Eu expliquei um pouco. Tem aquelas sequências das semanas, na verdade são quinzenas, que eu vou fazer a gravação, que é aquela coisa assim, digamos, para o pessoal mais novo, uma coisa mais tradicional, que é pegando aquelas questões mais principais, o que dá a possibilidade do pessoal mais antigo ouvir também, né? Então, aquele vídeo, aquele áudio, para o pessoal que está começando, é um ponto de chegada. Porque eles vão ouvir e vão ter contato pela primeira vez. Para o pessoal mais antigo, é ponto de partida. Aí a gente, a partir dali, começa a fazer as discussões, né? E vamos aprofundando as questões. Muitas vezes as pessoas falam assim, eu não tenho tempo, estou sem tempo, etc. Tal. Então, o que acontece? Aí o pessoal já mais ou menos está sabendo. O pessoal que quer fazer um negócio mais aprofundado vai entrando na discussão à vontade. E o pessoal que está mais atolado ouve o vídeo, resume lá o material no formulário e comenta e ouve o meu retorno. Ponto. Isso é tranquilo. Numa quinzena, um áudio de 30 minutos e mais um áudiozinho curto, sei lá, de 10, 15 minutos de retorno, às vezes mais ou menos, ou se não tiver pergunta nenhuma também não tem retorno, é uma coisa mais ou menos administrável, né? Agora, o pessoal às vezes fala, pô, mas a galera tá lá, então aí as pessoas começam a ficar nervosas porque não estão acompanhando, né? Aí tem uma quinzena que você está mais atolado, tudo bem, você vai deixar ali a galera discutindo e vai fazer as suas coisas. Depois, se você quiser ouvir e aprofundar, você aprofunda. Às vezes tem um tema que você tem mais interesse, você aprofunda. E a coisa vai caminhando nessa direção. Então é mais ou menos essas recomendações para a gente não se perder muito, né? São 10 encontros. Hã? São 10 reuniões. São 8 áudios, são 9 áudios, sendo que o primeiro foi de ambientação, o último é de avaliação. E, na verdade, são 9 quinzenas, né? Isso. E aí a gente vai, ao longo do semestre agora, do segundo semestre, conversando e trocando coisas. As pessoas colocaram aqui, eu vou aqui entrar no Facebook, uma série de temas aqui para a gente bater bola. E teve o tema de hoje, que eu acho que é um tema super legal, que é essa discussão do Humberto Eco sobre a conspiração dos imbecis, que eu acho que foi uma discussão bem legal. Tem o pessoal querendo discutir comunicação, tem o pessoal que está querendo discutir política. Deixa eu ver aqui se eu pego a discussão aqui do grupo. Aí tem aqui umas sugestões de discussão aqui. Deixa eu ver qual é o nosso. Alguém
Ah, tá aqui. Aí o que o pessoal sugeriu aqui? Branding, aqui, os dois comentários. A Cíntia que acabou não fazendo curso, sugeriu algum debate sobre comunicação, se for de interesse de todos. O Caio também que não está fazendo comunicação, relações de trabalho. Cordeiro falou que questão de comunicação é sofrível, não consegue colar com atendimento, fica patinando no conteúdo. A Lilian falou sobre a questão do Concentro e da Rosilma, sobre aquele projeto da Rosilma sobre conversa com jovens. A Fernanda falou sobre Gutenberg e pensamento digital. Eletricidade, aí já o Palhano que não está aí, eletricidade. Bom, aí tem a Joyce aqui falando. Quer dizer, tem uma série de possibilidades da gente conversar. Então hoje eu vou, como pintou essa discussão, eu fiquei pensando um pouco sobre isso, vou fazer só um esquente aqui, e a gente pode bater bola sobre essa discussão do Humberto Eco. Eu vou fazer só uma apresentaçãozinha do que eu acho dessa história, e eu estava tentando desenvolver um pouco isso. Tem uma galera que fica meio que colocando uma discussão sobre essa discussão do Humberto Eco, não sei se todo mundo viu, mas ele dizendo que a internet é uma coisa que... E tem um outro grupo também, aquele outro cara, tem um outro Kerr, Nicholas Kerr, eu acho, que ele também questiona, não sei o que, dos idiotas, não sei do que, papá. E obviamente que o que acontece hoje é que a gente tem a possibilidade das pessoas se expressarem, né? A possibilidade das pessoas falarem coisas e aí o que acontece? A nossa cabeça, eu vejo isso nos meus alunos, a nossa cabeça é uma cabeça que foi formatada para... A escola que a gente tem é uma escola que formatou a nossa cabeça para apertar botão. Sociedade do século XX é uma sociedade apertadora de botão. E isso é uma novidade que eu estou trabalhando e que eu acho que a gente pode conversar, que eu digo o seguinte: a escola foi necessária. Essa escola foi necessária, as organizações centralizadoras foram necessárias em função do tamanho do pico populacional. Quando você tem pico populacional, você tem uma pressão muito grande sobre as organizações, elas tendem a massificar e a reduzir a diversidade das pessoas, por uma questão de sobrevivência da espécie. Então, a gente tem essa massificação. O que acontece? Quando a gente sai dessa situação e vem para uma descentralização, e todo mundo pode falar, o que acontece? As pessoas têm a cabeça do século passado e uma mídia do novo século. Então, as pessoas estão colocando o seguinte: as pessoas estão falando besteira, as pessoas não sabem falar, todo mundo é dono da verdade, todo mundo fala besteira, etc. Papá. Então, e a gente tem todo um modelo de validação do conhecimento, que é a validação do conhecimento do século passado. Então, o que acontece? É uma mídia nova que tem outro modelo de validação de conhecimento, que precisa de um outro aluno, que precisa de um outro profissional, que precisa de um outro cidadão, da formação completamente diferente, e a gente tem a formação toda passada. Qual é a missão que nós temos como profissionais que vão tentar trazer essa governança digital? É ajudar que a sociedade possa viver esse novo mundo, né? E esse novo mundo, ele não vem pronto, ele não vai chegar assim, agora todo mundo está com a cabeça preparada para esse mundo novo, todo mundo sabe. Então, eu falo isso na sala de aula. Primeiro, filosoficamente, os meus alunos, eles têm uma dificuldade muito grande de conversar, têm uma dificuldade muito grande de aprender, né? De estudar por conta própria, de perceber a sua própria percepção. Então, tudo isso é fruto da escola do século passado. Aí as pessoas começam a detonar as pessoas e tem que ver o seguinte: a escola não está ajudando nada. A escola não mudou nada, a escola continua igual.
formando aquelas cabecinhas do século passado, e a galera está tendo que ter um outro mundo aqui fora, vivendo uma outra coisa. Então é um despreparo total. Depois, quando a gente vai pegar, você vai pegar aí alguns projetos bacanas que tem de pergunta, né? O cara vai lá e faz uma pergunta, aí a galera responde. Aí as pessoas vão classificando as perguntas para ver qual é a pergunta, a resposta mais interessante. Então tem muita gente que vai responder besteira, mas o próprio coletivo vai escolhendo as menores besteiras, né? E aquilo vai dando a possibilidade de você poder atuar, né? E tem uma outra, aí tem uma coisa que eu estava começando a escrever agora, que é o seguinte: se você parar para pensar, a maneira que, por que isso é fundamental para a gente poder trabalhar mais para frente. A gente vai ter uma descentralização de problemas. Você pega um taxista, por exemplo, ele agora está sendo avaliado. Aí ele está sendo avaliado. Então, antigamente ele entrava no táxi dele, beleza, ele sentava lá, fazia o trabalho dele, dirigia, perguntava as coisas, etc. Era um tipo de problema. Ele não estava nem aí se alguém não gostava do carro dele, se o banco está apertado, se o amortecedor não está legal, se o carro está sujo, se não está legal. Ele não estava nem aí. Não era um problema dele. Ele está ali na rua e está fazendo. Agora, quando ele tem um aplicativo, tem uma avaliação, tem agora o negócio do Uber, que o cara avalia, etc. Ele já não tem mais aquela coisa assim. Ele começa a ter que se preocupar. Pô, você gostou do meu táxi? Está tudo bem? Está funcionando? Ele tem que começar a perceber que as pessoas estão insatisfeitas, ele vai receber uma avaliação negativa, ele vai ter que melhorar. Então ele começa a ter que viver problemas que ele nunca viveu. E esses problemas ele tem que ter uma capacitação para lidar com esses problemas. E tem uma coisa que eu fico tentando chegar nisso, para explicar isso, para eu poder perceber isso, mas é uma coisa do tipo assim, o problema é como se fosse assim, porque às vezes eu vou desenvolvendo aqui as minhas ideias e eu vou desenvolvendo a ideia conversando com as pessoas, eu vou melhorando as minhas ideias conversando com as pessoas. Aí eu percebo que esse desenvolvimento do conhecimento através da interação é um modelo novo de criar conhecimento, né? E tem que ser pulverizado. Então, assim, é como se fosse assim, como esse cara vai ter que desenvolver e vai ter que resolver problemas sozinho, ele não pode ficar esperando um centro validar se ele está ou não resolvendo um problema bem ou não. Ele tem que criar uma capacidade interna dele de resolver problema. Então é como se a gente tivesse assim, uma espécie assim de empoderamento das pessoas, para as pessoas conseguirem resolver os seus próprios problemas. O Rodrigo chegou aqui. Que a gente pudesse resolver os próprios problemas de maneira independente. E isso vai fazer com que as pessoas possam. Isso vai fazer com que as pessoas possam ter uma medida de como resolver o problema, né? Então, alguém tem que. É como se fosse assim: as pessoas não podem ficar esperando um centro para resolver problema. Ela tem que desenvolver uma capacidade de resolver problema. Então, o que importa nesse caso, e aí como ela vai focar o conhecimento na base de problema, o conhecimento focado em problema não é um conhecimento definitivo. Ele não tem assim, agora chegou o grande conhecimento, ele agora é o dono da verdade. Não é. Ele tem a versão 0.0, a versão 1.1, a versão 1.2, a versão 1.3. Então, o que ele vai olhar? Melhorou a solução do problema? Resolvi a coisa aqui? Reduziu o sofrimento das pessoas que eu estou aqui resolvendo? Ah, beleza. Então, eu estou mais ou menos no caminho certo. Não, piorou? Então não. Então ele começa a ter um outro paradigma de solução de problema. É dentro do problema, ele vai começar a ver se aquela maneira de pensar está ajudando ou atrapalhando em relação ao problema. Então essa coisa do Humberto Eco assim, é de uma incapacidade de perceber essa nova cultura e de uma resistência, né, de ver que aquele modelo que ele tinha fazia sentido num mundo em que pouca gente tinha problema para resolver.
Agora, porque era tudo massificado, era um problema massificado, eram grandes corporações resolvendo o problema de muita gente. Agora, quando você coloca todo mundo para resolver problema, que você coloca o cara do Mercado Livre para resolver problema, o cara da estante virtual para resolver problema, o cara dos táxis, o cara do Uber, todo mundo começa a resolver problema, todo mundo tem que se virar sozinho, esse cara ele tem que se capacitar para fazer isso. E não pode ser o modelo tradicional. Ele não pode ficar ligando lá para Humberto Eco. Ah, Humberto Eco, aqui eu estou querendo pensando dessa maneira aqui para resolver um problema. O que você acha? Não tem como fazer isso. Acabou esse negócio de ficar esperando o que o Humberto Eco vai dizer. Tá entendendo? Então é uma coisa que vai mudar a forma da gente pensar e viver esse mundo de descentralizado, em que vai empoderar as pessoas e as pessoas vão ter que ter capacitação para solucionar o problema. Bom, era isso. Eu não sei se eu fui... Não está ainda muito amadurecido, porque eu já discuto isso há muito tempo. Mas tem... Posso fazer um ponto? Não? Claro, pode aí, fala aí. Em relação à resolução de problema, eu lembro... Quem tá falando? Rafael. Rafael. Tá. Depois eu quero falar. Tá. Brasil. Tá. Eu estudei no semestre passado um MBA que eu estou fazendo aqui nos Estados Unidos. Eu estudei uma disciplina de liderança, e nessa disciplina de liderança, que foi dada por um doutor em psicologia, ele estava explicando que a personalidade da pessoa se constrói até 26 anos de idade. Ou seja, basicamente, não é que seja... Ela pode mudar a personalidade se a pessoa sofrer alguma coisa impactante na vida dela, quer dizer, uma morte, uma perda muito grande, ou coisas do gênero. Então, o normal seria uma pessoa construir a personalidade dela. E a personalidade dela está muito ligada ao ao resolver problemas, né? O cara que resolve problemas. Como você bem falou, Neto, nós fomos criados, quer dizer, a nossa educação não nos transformou em resolvedor de problemas para esse tipo de tecnologia de vida que a gente vive hoje, entendeu? Então, existe uma dificuldade muito grande, às vezes até pelo fato de já termos uma personalidade formada e também podemos estar vivendo, sei lá, uma era que vai impactar e vai acabar mudando essa nosso jeito de ser. Eu, por exemplo, tenho uma característica de resolução de problema muito grande, mas eu enfrento muita dificuldade com esse tema com outras pessoas. Mas esse é o meu ponto, assim, se esse lance de ser resolvedor de problema não está ligado também à personalidade da pessoa, entendeu? E essa dificuldade de viver isso não seria um bloqueio por esse lado também. Tá, eu vou fazer o seguinte, a Rosilma fala, vocês dois, depois eu faço ping-pong. Fala, Rosilma. Eu acabei, botei meu ponto. Fala, Rosilma. Rosilma? Pode falar. Alô? Estão me escutando? Estamos escutando. Tá, Rosilma. Tá me escutando? Rosilma, pode falar. Desculpe, que eu tinha desligado meu microfone. Rosilma, pode falar. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Então tá. Não, é o seguinte, olha, em relação ao que o Rafael falou, isso mesmo que ele falou, essa história da personalidade estar desenvolvida até 6 anos, tal, é isso aí. A ciência fala um pouco isso, sim. E em relação à capacidade de resolver problemas, eu imagino que todas as pessoas têm essa capacidade e que, por conta da sobrevivência da sociedade, como você colocou, Carlos, no começo da conversa, a própria sociedade, por ser uma sociedade complexa e com uma densidade demográfica muito alta, ela esmaga esse espírito de liderança que todas as pessoas têm. Todas elas têm, né, no meu entendimento. Então, por isso que quando a gente dá asas para essas pessoas, os líderes aparecem, invariavelmente, né? Em relação ao que eu ia colocar a respeito do que o Humberto Eco falou, embora realmente ele seja um escritor conservador, centrista e tudo isso, eu acho que quando ele coloca que nós somos 7 bilhões, foi uma reportagem que saiu nas páginas amarelas da Veja dessa semana, né? Que ele disse que como nós somos 7 bilhões e meio de pessoas,
no meio dessas pessoas tem vários imbecis, segundo ele, né? E que os imbecis agora têm oportunidade de falar sem entender o que eles estão falando. Eu acho que eu até tinha posto lá na discussão que a gente tinha conversado lá no grupo, que o imbecil, tal qual eu defino, não é aquela pessoa que desconhece as coisas, porque todos nós desconhecemos um monte de coisas e todos nós sabemos um monte de coisas. O imbecil que eu imagino é aquela pessoa que não sabe nada, não quer saber, e ela, inclusive, faz desaforo para quem quer compartilhar conhecimento com ele. Essas pessoas sempre existiram e agora, com a internet, elas têm maior capacidade de influência, tá? E a opinião delas se multiplica mais, né? Porque, e o grande problema que eu vejo nesse tipo de pessoa é a influência que ela tem nos repetidores, porque nós temos pessoas que não vão atrás de informação, acreditam em tudo que escutam pela primeira vez, não vão checar as fontes, então fica se repetindo uma coisa ad eternum. E, por exemplo, um cara como você, Carlos, que é um estudioso, tudo que você pensa, você vai pesquisar, você lê muito, você compara escritores, pensamentos, tira de tudo isso um pensamento seu, fica na vala comum de um monte de achismos. Aliás, você mesmo fala em relação a isso, né? Aquelas opiniões sem fundamento. E eu vou dar um exemplo prático. E ontem, por exemplo, aliás, por conta dessa história da decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos ter entendido que a Constituição americana não proíbe casamento civil entre pessoas do mesmo sexo, as pessoas todas coloriram suas fotos, né? Todas influenciadas pelo Mark Zuckerberg, que é dono do Facebook e que é americano. E o americano, como a gente sabe, é imbatível em relação a vender a sua imagem para o mundo, né? E o presidente da República lá não é presidente dos Estados Unidos, é presidente do mundo. A gente cansa de ver isso nos filmes. Eles falam presidente do mundo. Então eu achei engraçado, até pus essa reflexão no meu perfil, porque eu tenho muitos alunos, dizendo o seguinte, engraçado, até os ativistas da causa aqui no Brasil não sabem, muitos, que nós temos união civil reconhecida desde 2011, entre pessoas do mesmo sexo, e casamento civil reconhecido desde 2013. Olha, nem eu pondo a resolução do STF, a data, dando o site, deu uma discussão, pessoas dizendo que não, quer dizer, perante uma informação que você dá, não é opinião, né, uma informação oficial do site do STF, as pessoas ficam dando contra-informação, informando mal, inclusive te agridem, né? Quando você quer compartilhar o que você sabe. Então, eu acho que isso, pelo que eu tinha passado por isso, e aí li o Humberto Eco, eu entendi mais ou menos o que ele quis dizer. Eu acho que a gente tem que empoderar as pontas e, como a gente falou desde o início, tem que capacitar as pessoas. Capacitar as pessoas, e não as pessoas saírem por aí dizendo as suas opiniões baseadas em nada. Inclusive, a USP, por exemplo, ela dá o curso de medicina dela baseado em projetos, problematização, você vai no entorno da universidade e você aprende resolvendo problemas. Agora, tem que ter capacitação, porque você não pode chegar para um médico sem você ser médico e discutir o diagnóstico com ele, porque aí você está sendo um imbecil. Eu acho que é isso que o Humberto Eco quis dizer. Pelo menos é a minha visão, isso que eu quis assim colocar para ver o que vocês acham disso tudo. Deixa eu entrar aqui então no negócio, que eu queria fazer dois comentários para abrir para o resto pessoal. Primeiro que é o seguinte, o Rafael colocou a questão... Oi, Palano, tudo bem? O Palhano não estava ouvindo. Está ouvindo agora, Palhano? Agora tô. Tá. Então, o que acontece é o seguinte, é como se a gente tivesse, assim,
A gente está entrando numa revolução digital e a gente diria o seguinte, que a taxa de resolução de problemas das pessoas, profissionalmente falando, né, e digamos até individualmente falando, em função das opções que a gente tem, você, por exemplo, informacionalmente, você tinha poucas opções de acesso à informação. Tinha televisão, uma coisa ou outra ali e tal. Hoje você tem um mundo. Então você tem que montar uma estratégia para poder estudar, para poder se informar, para poder saber aonde você vai. Vai entrar no Facebook, vai entrar no Twitter, vai entrar no YouTube, quais canais você vai seguir, qual vídeo você vai ouvir, que livro que você vai ler. Porque, pô, é uma coisa assim, gigantesca, né? Que problema você vai estudar? De que forma você vai fazer isso? Como você vai estudar? Como você não vai? Você tem que ficar atualizado. Como é que você vai fazer? Como é que vai administrar seu tempo? Aumentou a taxa aí de problema tremendamente. Segundo momento, você começa a ver organizações, não estou falando de uma tradicional, que ainda está no modelo antigo, mas você entra no pessoal que está entrando já nas organizações produtivas, digitais, Mercado Livre, estante virtual, etc. Tal, cada um é responsável pela sua avaliação, pela sua reputação. Mesma coisa, gente, individualmente. Né? Então você coloca uma coisa no Facebook, você ganha porrada, você ganha discussões, as pessoas entram para te questionar, você vai se defender. Então, cara, o número de problemas que a gente tem hoje é infinitamente maior para solucionar do que era que a gente tinha antes. Independente do perfil, independente de qualquer coisa. Essa questão psicológica toda continua. O que eu estou falando é o seguinte, o volume de problemas aumentou muito. E aí tem a ver com o que a gente está falando, tem a ver com o que a Rosilma falou. Porém, nós não fomos preparados para lidar com esse aumento de taxa de problema. E a gente ainda, de alguma forma, trabalha em organizações que continuam no mesmo modelo, digamos assim, que tem um centro que resolve os problemas, né? Aquela história da NET que eu conto sempre, eu cheguei na cara da NET, o cara começou a falar comigo, aí virou para mim e falou assim, não, Nepô, não, ele não falou Nepô, ele falou, não, mas o senhor não está entendendo o que eu estou falando. Não, eu falei, eu estou entendendo o que o senhor está falando. O senhor falou isso, isso, isso. Não foi isso que o senhor falou? Foi. Não é que eu não estou entendendo, eu não estou concordando, que é diferente. Né? Então, mas ele não tinha. Daí que eu não estou concordando? Não tem no script dele. Então você vai pegar, por exemplo, as APOS, tem um livro interessante que fala das APOS. As APOS, o que eles fazem? E essas organizações novas? Eles criam conceitos que têm a ver com essa discussão que eu estava fazendo de partido também, né? Você cria conceitos gerais da organização e aqueles conceitos valem para todo mundo. E as pessoas têm autonomia de interpretação dos conceitos e a partir da experiência dela elas podem ir melhorando os conceitos. Né? Eu falo muito dessa história. Tem um livro muito legal para a gente ver essa coisa que a gente está entrando agora, que é a saída de um mundo das ordens e dos botões para os conceitos, que eu tenho esse livro aqui, que chama Levar Adiante. É um livro do Bill Wilson. Esse livro é um livro fundamental para quem quer trabalhar, entender um pouco esse modelo de rede, que eu tenho estudado bastante os alcoólatras. Então, o que eles fizeram? Os alcoólatras criaram lá meia dúzia de grupinhos. E os grupinhos dos alcoólatras tinham uns coordenadores não alcoólatras que tomavam conta do grupo. Porque o pessoal falou, pô, os caras bebem e tal, é melhor ter uma galera aqui tomando conta. E o próprio pessoal que bebia queria também aquele pessoal para se proteger. Beleza. Sai uma matéria sobre os alcoólatras anônimos, e aí, malandro, começa uma demanda, sei lá, de 5, 6 grupos, de 10 grupos, para 1000 grupos. Né? Então sai de uma demanda de 10 para 1000. Aí como é que os caras resolvem isso? Aí o que eles fizeram? Olha só como é que é a coisa da escala, que é o que exatamente que a gente está falando. Como é que eles fizeram para resolver o problema? Eles pegaram e fizeram assim. Eles criaram conceitos. Então eles criaram 12 passos para você parar de beber. E aí tem lá 12 tradições que você estruturou para você parar, para você organizar um grupo. Então as 12 tradições é como é que um grupo funciona, né? Baseado na experiência que já existia. Então são conceitos que não são conceitos morais.
nem de um, nem de outro. São conceitos que não são assim, para você parar de beber, você tem que ser um cara bom, você tem que ser um cara valente, você tem. Nada disso. Ó, a galera que parou de beber fez assim, ó. Fez assim, fez assado, fez assim, fez assado, fez assim. Beleza. Segue assim, ó. Faz por aqui que caminha bem. E o pessoal que organizou o grupo, organizou assim. É a melhor maneira que a gente viu. Não divulga, não aceita doação de fora, faz assim, faz assado, e cada um tem uma explicação por que cada coisa é daquele jeito, né? E aí, malandro, falaram pra galera o seguinte: quem quiser criar um grupo em qualquer lugar dos Estados Unidos, quem quiser, segue os 12 passos, segue as 12 tradições. Acabou. Não precisa mais ninguém. Basta 2 pessoas querendo parar de beber que sigam esses 2 negócios. E todo mundo foi, malandro. E aí todo mundo criou essa rede gigantesca que existe, né? Que depois desdobrou vários outros grupos de anônimos. Você vê em filme, você vê em opção de coisa. Tem os jogadores, tem os adictos de sexo, tem o pessoal do Narcóticos Anônimos, tem o pessoal que é Neuróticos Anônimos, tem uma infinidade, tem os comedores anônimos, tem tudo. Então, tudo baseado nos conceitos. Então, a sociedade que a gente está entrando agora tem muito desse modelo do AA, né? E a gente pode aprender muito com eles. Você trabalha com os conceitos e você deixa as pessoas poderem, a partir desses conceitos, desenvolverem, né? Terem autonomia para fazer as coisas, para poder, a partir dali, começar a funcionar. Então, é como se fosse assim, a gente está invertendo a sociedade. A sociedade antes era assim, toda controlada, um centro forte que define como é que são as coisas. Beleza. Segundo momento, a gente não tem um centro forte, o centro não consegue dar conta de tudo, o centro tem que fazer o quê? O centro, no caso do AA, foi até um centro que começou, mas foi um centro que foi na direção da descentralização. Foi uma discussão que eu fiz com um cara hoje sobre partido, que ele falou, não, porque o partido, não sei o quê. Eu falei, olha, o problema não é um centro e partir de um determinado ponto. O problema é que os partidos, eles não têm conceitos. Eles não têm conceitos. Então, sabe, não é questão de ter centro, não. Se você tem conceitos, você diz, os conceitos são esses são os conceitos que balizam. Beleza, então você pode descentralizar. Você pode organizar tudo a partir desses conceitos. Você sai do messianismo, você sai do populismo, você sai das pessoas que sabem o que tem que ser feito e você cai para os conceitos. Então, ou você cai para o conceito, ou você cai para as pessoas, né? Não tem como você ficar... Claro, você pode ter pessoas com os conceitos, mas é uma coisa da descentralização. Bom, é isso. Quem quer falar? Posso falar? Vanusa, fala. Olha só, achei muito interessante o que a Rosilma colocou. Eu acho que tem tudo a ver, eu penso exatamente igual, assim conforme também eu adorei essa colocação tua de messianismo versus liberalismo. Por quê? Porque eu acho que, na verdade, eu acho que o problema reside nessa questão do messianismo, seja ele religioso, político, ou seja lá qual outra espécie for. Você diz que nós fomos criados para apertar botão e eu concordo, lógico, não tem como discordar. Mas à medida que todas essas gerações que vieram, o mundo que nós vivemos hoje, né, as pessoas que sobreviveram no mundo, que sobrevivem no mundo hoje, elas estão vinculadas de alguma forma à não reflexão. E aí, inclusive, hoje eu vi um post sobre a Glória, né, a tal da Glorita, e me preocupou essa questão de levar a plateia ao delírio. Isso realmente, por mais, eu acho que existem questões ali que têm que ser mais faladas, e que não vai vir nenhum grupo, nem nenhum partido. Eu acho que tem que mudar esse formato de representação. Essa representação, ela não pode ser do jeito que ela é hoje, que as pessoas vão para o poder
com determinados, conforme você coloca conceitos, chega lá, muda a regra do jogo. E tem sido feito assim. E o que acontece? A massa, ela vai por impulso, ela vai numa corrente. E não tem nada muito definido. Vai como a massa, no caso, a Rosina inclusive colocou essa questão de colorir as imagens. Eu inclusive colori a minha, porque o que a gente vê é que as necessidades que o mundo está tendo hoje, eles, no passado, era um Deus. Hoje em dia, continua a mistura do Deus ou do Salvador da Pátria, né? Então, alguma coisa sempre, o que eu vejo é sempre alguma coisa externa, seja religião, política ou mesmo o que eu acho interessante, essa questão de pessoas que ficam no foco, em foco, são reconhecidas pela massa e como tendo algum poder de estrutura de ideias, né? Estruturam algum tipo de ideia e passam a ter um domínio e um poder sobre outras pessoas, seja em que campo for. Por exemplo, sempre assim, existem líderes, né? Líderes que levam a massa, ao invés de pensar junto, tudo bem haver um líder, conforme foi discutido num dos cursos, nos cursos que a gente fez, eu fiz anteriormente com você, existem os líderes, ok. A ideia, mas é proposta para o grupo, como você está propondo agora. As ideias são colocadas para a gente discutir. Não, eu posso até concordar com você, mas eu tenho a liberdade de discordar também, dizendo o porquê que eu discordo ou porquê eu concordo. Mas isso é um processo de reflexão. Enfim, não é simplesmente discordar pelo discordar ou concordar por fazer parte da massa de cordeiros ou da massa de lobos, porque eu vi também uma proposta, eu visualizei essa massa de cordeiros e de lobos. Ok, o liberalismo é legal para a gente sair desse esquema que a gente está hoje, de populismo, ok. Mas também a proposta ali me pareceu ser cortar os benefícios públicos. Aí eu me assustei. Como? Num país onde eu vejo há muito tempo que o benefício social é para todo mundo, não tem divisão de ricos e pobres. Eu não vejo assim, eu vejo hoje em dia, no passado, o conceito de ricos e pobres não. Hoje em dia, para mim, o conceito de ricos e pobres está entre os que estão refletindo e os que são, como o Humberto Eco, eu ainda não li o artigo, mas como o Humberto Eco colocou, os imbecis, né? Então, aqueles que refletem, que podem ter a solução ou não, e os imbecis. Esse, para mim, é o conceito de ricos e pobres. E aí eu vejo que a educação ela é necessária para todos, para a gente poder, inclusive, ser cidadãos, para a gente ter cidadania. Porque, do contrário, a gente vai continuar nesse ladismo partidário, que não leva nada a coisa nenhuma, que leva a colocar pessoas no poder, e seja lá quais forem, rouba, impostos altíssimos e chega nesse caos que está, né? E paralelamente, a violência agraçando cada vez mais, a ponto de, primeiro, a gente não poder sair com joia na rua. Hoje em dia, a gente tem que ver a roupa que vai sair para não levar facada. Então, até isso, né? Então, quer dizer, a coisa está séria. E a coisa é discutida num nível que parece que, assim, não vou dizer que seja de ilusão, mas
coisa paira mais ou menos por aí, né? Parece que quem é que vai levar o bolo, né? Parece que é o concurso de quem vai levar o bolo, quem vai angariar mais aplauso. E eu acho que é uma questão mesmo, conforme já foi colocado antes, até por você, é uma questão de sobrevivência da espécie, né? É isso. Fala, Joyce. Fala. Eu sempre fico ouvindo essas questões e sempre fico associando com comunicação. É a Joyce. A Joyce de São Paulo. Isso. Joyce Paulista. Joyce Paulista. Não, Paulista não. São Paulo. E eu estava discutindo uma questão essa semana que tem muito a ver com isso, né? Que é a questão da percepção, que é uma coisa que o Nepo vem falando bastante. Tudo que está acontecendo hoje tem uma coisa que ajuda a ilustrar. Assim. Imagina uma reunião de condomínio onde todo mundo se reúne para falar mal do porteiro. E esse porteiro, todo mundo reclama porque o porteiro demora para abrir uma porta, porque o porteiro demora para abrir o portão, demora para abrir a garagem e tudo mais. E cada pessoa que está ali reclamando desse porteiro, ele tem um ponto de vista daquela visão que está ali sendo colocada. E todo mundo está criticando tudo, está todo mundo criticando as coisas sobre o seu ponto de vista, sobre a sua percepção única, sem dar amplitude a essa visão. Aí você pega todas essas pessoas e leva na portaria e pede para essa pessoa ficar 5 minutos na portaria para ver a realidade do porteiro. Aí você descobre que o porteiro na frente dele, em um dos portões, tem uma pilastra, ou seja, ele não consegue enxergar o portão. Ao mesmo tempo que está abrindo 4 portões que estão ao redor dele, ainda tem alguém tocando o interfone na portaria para entrar. Ou seja, as pessoas, elas começam a mudar a percepção quando elas começam a ver outras realidades que estão associadas àquilo que elas estão falando. A questão é que a gente não foi ensinado a interpretar a informação e nem a analisar os diferentes pontos de vista. Ninguém coloca a pessoa dentro de uma sala de aula e pede para ela analisar um trabalho que ela acabou de apresentar, tanto do lado positivo quanto do negativo, e nem pede para os outros alunos analisarem o que aconteceu ali. A gente não foi ensinado a fazer isso, né? A escola canadense faz isso, na França se faz isso, mas a população brasileira, ela nunca passou por isso, ela nunca aprendeu a defender um ponto de vista e nem aprendeu a enxergar diferentes pontos de vista da mesma situação. Eu acho que, enfim, pensando em comunicação e pensando em tudo isso que está sendo dito, acho que o grande desafio desse grupo é ajudar a aumentar essas percepções dentro de todas as profissões que a gente tem aqui nessa sala, por exemplo, né? Nessa sala de bate-papo. É esse o meu ponto em relação a isso que vocês estão falando. Deixa eu comentar essas duas coisas para não me perder, depois a gente vai continuando. Em relação a que a Vanusa falou, essa questão do messianismo é uma questão que eu tenho trabalhado, que eu percebo que isso aí realmente extrapola a questão da política, etc. Tal, e ela é uma espécie assim, ela representa um pouco, o messianismo seria assim, uma expressão desse centrismo que a gente vive, que as pessoas, e eu me surpreendi muito aí mais recentemente, né, não sei se vocês acompanharam o negócio lá do Partido Novo, que eu comecei a conversar com os caras, ver como é, que ano passado eu tive com a Rede, também ajudando lá a tentar construir lá o modelo 3.0 lá com a Marina, tive lá com ela, fiz palestra e tudo, e aí cheguei a algumas conclusões que eu achei que de repente tinha que participar de um movimento que tivesse um viés político, principalmente econômico, descentralizador. Não adianta você ter uma proposta política descentralizadora se na economia você não fizer descentralização, descentralizar a economia, empreendedorismo e descentralizar o Estado, etc, etc, você acaba não conseguindo fazer a tal descentralização política. E aí comecei a negociar com os caras do Novo. Aí eles eram os caras que estavam ligados com essa história, achei bacana, etc, tal, até que eu esbarrei no estatuto deles, e o estatuto deles é assim, uma cláusula lá dizendo que o Diretório Nacional ele é permanente, até os 75 anos, ou seja, os caras estão criando um partido novo, mas o projeto deles de governança interno é pior do que os partidos que estão aí.
Aí eu falei, pô, não tem condição de participar de um troço desse. Eu falei pros caras, pô, meu irmão, isso aí é tudo contra o que eu tô pensando, a maneira que eu penso. Não, mas é assim mesmo, porque o cara é gente fina, o cara tem uns conceitos legais, ele construiu o partido. Aí que eu percebi que o problema, olha só a história, galera. Você vê que tudo vai, você tem que ir para a vida, para você sentir na vida, lidando com as pessoas, lidando com os problemas, como é que as coisas acontecem. Eu não teria essa percepção se eu não tivesse ido lá conversar com os caras. Se eu não tivesse ido lá, né, vivenciar aquilo, né? Pô, então tem um partido, então vamos lá. Há um partido novo, então vamos ver qual é. Eu tive na rede, aprendi muito na rede e agora estava aprendendo com esses caras. Então eu percebi nesse momento que o problema não era o problema do populismo que a gente estava questionando, do governo atual, ou do marxismo cultural, ou qualquer coisa desse tipo. O problema é que tem uma coisa que é anterior a isso, que é o messianismo. O messianismo ele acontece depois da Idade Média, né? O antimessianismo. Quando os liberais chegam, os liberais clássicos chegam, depois da Idade Média, e algumas pessoas aqui viram o filme do Lutero, né? Quer dizer, o que eles vão introduzir na sociedade? Eles vão introduzir na sociedade uma discussão em que vai se procurar um modelo de sociedade que você vai ter uma independência em relação ao rei, que era um centro fortíssimo, né, chama poder absoluto, né, que era escolhido por Deus, que era um cara que o sangue dele era diferente, os nobres, ele escolhia os nobres e tal. Então os caras vão pensar um modelo de sociedade, demora, sei lá, 350 anos, para chegar no modelo de sociedade que a gente tem hoje, e a base do liberalismo na sociedade moderna é o antimessianismo. O que é o antimessianismo? O antimessianismo é a ideia de que você pode, através das trocas, através da alternância de poder, através dos conceitos, você abrir mão de um centro poderoso, né? Então, aí que está a discussão do messianismo. Então eu percebi que quando eu tive contato com um grupo que se diz liberal, que tem uma proposta anti-governo atual, né? Então não tem nada a ver com aquele pessoal. E aí você descobre que esses caras estão apostando num centro, numa pessoa forte, dizendo que aquela pessoa lá sabe das coisas, sabe dos conceitos, que a gente confia naquela pessoa. Isso não tem nada a ver com o que o pessoal criou no liberalismo. Então tem uma coisa que eu percebi, e que agora está me vindo de novo, com essa conversa que a gente está fazendo, que é a seguinte: a governança, isso numa turma, numa sala de aula, num partido, etc. Ela vai se dar, a governança ela vai se dar da seguinte maneira. Se o pessoal que vem participar é um pessoal que está muito verde numa história, digamos, né? Isso que a Roselma falou, os caras vão discutir medicina, etc, tal, para o médico, etc. Aí o cara não vai poder dialogar com o cara, né? Isso vamos supor, teoricamente. Mas vamos supor, se você pegar agora, por exemplo, aquele site que chama lá nos Estados Unidos, Patient Like Me, né? Pacientes como eu. O que acontece? Aqueles sites são de doenças crônicas. Então o cara que tem uma doença crônica, ele começa a estudar aquela doença, ele começa a ver, ele começa a ter grupos de apoio, ele começa a ter tomado não sei quantos remédios, ele começa a fazer determinadas coisas alternativas, etc, etc. Ele vai aprendendo com aquela doença crônica. Então aquele cara começa a se capacitar um pouco mais para dialogar mais com o médico, né? Apesar de não ter feito medicina. Ele pode ser que não vá falar com o médico sobre uma doença que não é a dele, é a crônica, mas sobre a doença dele, ele é um cara que tem já um conhecimento. Então, naquele momento, quando vai se começar a estabelecer as relações, aquelas relações vai se criar um modelo de governança. Eu imagino quando chega um cara, vai estudar física, né? O cara vai estudar física, o cara não conhece nada de física. Aí ele vai escalar e vai ficar ouvindo o professor, não tem o que falar. Depois de um certo tempo, ele vai ganhando uma certa habilidade, ele vai resolvendo dentro do modelo atual. Se a gente for trabalhar em cima de um problema, e aí que eu digo, o problema horizontaliza os conhecimentos. Porque se eu tenho um problema, que todo mundo olha aquele problema e entende o problema tem várias formas de resolver o problema. Até uma criança de 3 anos
pode dar uma sugestão para solucionar um problema que ninguém está conseguindo ver, né? Ah, esse fiozinho que está aqui. Aí o nego vai ver que aquele fiozinho tem tudo a ver com aquela solução do problema. E a criança, por algum motivo, viu aquele fiozinho. Claro que tem problemas complexos, problemas menos complexos, e a gente então vai criando. Então, o modelo de governança, ele vai sendo modelado pela capacidade que as pessoas têm de participar. E quanto menos capacidade as pessoas têm de participar, de ter autonomia, mais vertical vai ficando o modelo de governança. Conforme as pessoas vão se capacitando, mais horizontal ele vai ficando. Então isso é de maneira geral, trabalhando assim dentro do mesmo ambiente. Quando a gente cria uma passagem, que é o que interessa para a gente agora, quando a gente sai a governança, ela é estruturada, a tomada de decisões é estruturada a partir de tecnologias. Você tem modelos de tecnologia, você tem tecnologias que estruturam a troca. Então, conforme a gente cria um ambiente digital de governança, e esse ambiente digital de governança cria um modelo novo, em que você as pontas começam a se empoderar, elas podem começar a comentar, curtir, compartilhar, etc, etc, interferir, avaliar, né, comprar independente, ter autonomia, aquilo vai mudando, né, vai mudando, é como se fosse assim. Quando a gente fala de governança, de modelagem de governança, de capacidade das pontas terem mais ou menos autonomia, dentro de uma coisa assim, é como se fosse um modelo que vale para tudo. Sempre vai ser assim. Quanto menos autonomia as pontas tiverem, mais centralizado vai ser um pouco. Quanto mais as pontas tiverem autonomia, menos centralizado vai ser. Agora, quando você tem uma governança nova, baseada em uma nova tecnologia disruptiva, cognitiva, o que vai acontecer ali? Naturalmente, você vai ter uma descentralização. Comparada com a outra, vai ser uma descentralização muito maior. Porque você vai ter a possibilidade, na nova governança, dessa descentralização acontecer de forma tecnológica. Então ela vai se dar, necessariamente ela vai descentralizar, diferente da outra. Então o que a gente está discutindo é uma incapacidade que a gente tem hoje de lidar com essa nova governança, porque a gente estava lidando com a governança antiga em que as pontas eram muito pouco empoderadas e elas eram criadas, educadas para serem pontas passivas. Aí tem a ver com essa história da emoção, que você está criticando lá a Glória, de fazer coisas emocionais, que é justamente esse modelo racional de troca de argumentos, que você não joga para o emocional. Quanto mais for centralizado, você pode ver o seguinte, todo totalitarismo, os grandes líderes, né, o próprio Lutero naquele filme e tal, ele vai criar hinos, vai criar bandeiras, vai criar imagens, vai criar músicas, vai criar assim, um púlpito, vai criar grandes reuniões de massa para as pessoas sentirem emoção. Então, a pessoa ama o líder, ama o Messias a partir das emoções. Muito pouca razão. E conforme você vai trabalhando com conceitos, conforme você vai trabalhando com uma governança mais horizontal, você vai fortalecendo a razão, vai fortalecendo e você vai tirando as imagens, você vai tirando a emoção, você vai aumentando a possibilidade de lógica, né? Aí você falou um pouco de benefício social. Eu acho que essa discussão do benefício social hoje não é uma coisa assim, liberalismo é tirar benefício social, tem toda uma discussão, mas eu acho que isso aqui não cabe muito falar. E eu acho que o que eu acho que a Joyce fala, negócio da educação, é um pouco isso. Eu acho que essa coisa da percepção que as pessoas têm, a gente realmente não consegue ver a nossa própria percepção. E quando você não consegue ver a sua própria percepção, ela não é maleável, porque você acha que você vê a verdade diretamente. E quando você acha que vê a verdade diretamente, você não está pronto para conversar. Você só consegue começar a conversar quando você consegue ver a sua própria percepção. Porque aí você pode dizer, olha, a minha percepção, como eu digo hoje para vocês, gente, eu estou tendo essa vivência essa percepção aqui,
em relação ao Humberto Eco, estou tentando chegar aqui num conceito, ainda não cheguei, estou me preparando para chegar, aí tal, papá. Por quê? Porque eu olho para a minha percepção e vejo aonde eu estava e aonde eu estou tentando chegar. Qual era o problema que eu tinha e como é que eu estou tentando explicar aquele problema. Eu, quando escrevo blog, quando eu faço os meus vídeos, quando eu faço os meus áudios, quando eu vou nas minhas aulas, quando eu faço os PowerPoints, eu percebo claramente aonde está a minha percepção em relação àquele momento. Porque eu vou trabalhando com a minha percepção. Eu tenho meu diário de bordo. E a partir daí, no momento que alguém questiona alguma coisa, eu sei exatamente, ou pelo menos eu tenho mais facilidade de ver, aonde que ele está questionando. Em que pedaço que ele está questionando. E aquele pedaço, se eu posso rever aquele pedaço, se tem lógica o que ele está falando, se não tem lógica, e a partir dali eu posso ver. Agora, se tudo é um bolo só, eu não consigo separar as coisas, eu não consigo ver o que é filosofia, eu não consigo ver o que é teoria, eu não consigo ver o que é metodologia, eu não consigo ver o que é tecnologia. Aí o cara questiona uma coisa, eu falo, não, você está questionando a minha metodologia, você não está questionando a minha filosofia, você não está questionando a minha teoria, você não está questionando os meus conceitos mais amplos, você está questionando a forma que eu estou resolvendo o problema. Isso aqui a gente pode realmente pensar, mas ele não está questionando a minha. Ou eu vou dizer, pô, isso você está questionando a minha metodologia, realmente impacta na minha filosofia. Aí eu vou poder. Então eu tenho que trabalhar, eu tenho que. É como se você olhasse para a percepção e fosse construindo ferramentas de análise da percepção para você realmente poder estabelecer um diálogo. Senão não há possibilidade de diálogo. E eu acho que a maior parte da gente, a gente não vê, a gente não está trabalhando com a percepção. Bom, é isso. Quem quer falar aí? Opa. Fala, Fernando. Fernando? Ô, Quer falar? sou eu. Fala. Então, eu tô aqui com uma palavra que não me sai da mente, que é analisando tudo que vocês colocaram aí, que é um papel que é muito importante, que cada vez vai assumir uma importância maior, que é a curadoria. Eu acho que essa habilidade, curadoria da informação, curadoria dos problemas, né? Eu acho que isso realmente é uma habilidade que a gente vai ter que aprender a desenvolver. É isso que eu filtrei por enquanto. Nepo? Oi. E você? Curadoria. Tá, agora eu vou pedir mais para alguém mais falar. Vamos fazer uma duplinha. Quem quer falar agora? Posso complementar? Pode. Então, esse artigo que eu coloquei lá no grupo, ele me chamou a atenção, o artigo da Carta Capital. Ele é longo, né? Tem um viés assim, de análise mais ideológica da própria Carta Capital, mas ele chama a atenção justamente por causa dessa parte da questão da estruturação dos grupos, né? E ele vai buscando a questão dos financiamentos dos grupos e tal. Isso, acho que alguém comentou anteriormente, eu achei a definição perfeita entre ser o pobre e rico, né? Ter ou não ter capacidade de análise. Eu tenho me perguntado, até acompanhando essa discussão que você falou do Partido Novo, foi bem interessante, e me preocupa, assim, essa questão do fundamentalismo, né, que a gente está vendo crescer de uma maneira geral, né? No próprio Brasil, questão religiosa, enfim. Fico me perguntando como sair desse atoleiro, né? Como sair desse embate falso, enfim. Porque a perda de capacidade de reflexão, e aí a gente, para chegar na percepção, né, que é um andar acima, mas a perda de capacidade de reflexão é muito grande, né? Tudo bem entender com a educação e tal. E aí você vê todo um retorno dessa questão do líder, do messianismo, enfim, e você percebe que, como você falou, né, não é uma questão, é uma questão cultural, né? Até a própria prática do liberal, ela é cultural, né? Enquanto que a outra do marxismo seria mais ideológica. Isso está me angustiando absurdamente. E tem outro exemplo que eu acho que ajuda a colocar luz. Tive uma prática uns 2 anos atrás lá onde eu trabalho, eu sou servidor federal, eu trabalho na ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, e a gente conseguiu, apesar de todo o centrismo, de todo o centralismo, fazer uma prática que foi abrir uma discussão para uma consulta pública que ia acontecer. Quer dizer, você conseguir fazer isso internamente no órgão já foi
um grande ganho. E por que a gente conseguiu fazer isso? Porque tinha uma pessoa que fez a moderação, né, que moderou o grupo para que as pessoas conseguissem apresentar soluções num dado espaço de tempo, que já tinha prática de blog, então ela conseguiu fazer a moderação. Porque não era eu como comunicador, sou comunicador, né? Não sei se o pessoal viu lá na apresentação. Não era eu, não é. Então essa questão da curadoria, o Fernando acabou de falar, é fundamental, né? Do coaching, né? Do mentoring, como está se falando aí também, para tentar levar, e a capacitação é permanente, né? É isso. Então eu vou comentar a vocês dois essa questão da curadoria. Eu acho que o papel realmente olha só o que eu vou colocar para vocês, galera. Eu acho que tem que ser o seguinte. Eu sou uma pessoa assim, eu sou muito pragmática em algumas coisas. Então, o que acontece? Eu vou para a sala de aula, eu tive até uma discussão com o Marcos Cavalcante sobre isso, que ele estava falando assim, não, a gente tem que ir aberto, a gente tem que ir para as conversas abertas e tal. Aí o que é ir aberto? Vamos colocar uma discussão seguinte, o que é ir aberto para um debate? Aí o Nepô vai chegar num debate e vai dizer assim, gente, eu não penso nada sobre revolução cognitiva, o que vocês pensam? Eu não penso nada sobre governança da espécie. O que vocês pensam? Né? Quer dizer, isso é um populismo, na minha opinião. Né? É uma espécie assim, de hipocrisia da minha parte, porque eu penso coisas. Eu tenho coisas, eu estou estudando esse assunto. Então, olha só a diferença que existe do que a gente está falando de que é uma curadoria. Né? Quer dizer, o que é uma curadoria? Então, se eu chego para vocês e digo assim, gente, olha, o que eu pensei até este momento sobre esse assunto é isso aqui. Se eu levar as pessoas para a minha fronteira de conhecimento e mostrar para as pessoas como eu cheguei naquela fronteira de conhecimento e mostrar para as pessoas quais foram as cagadas que eu fiz nesse período, quais foram as pisadas de bola que eu fiz, e eu contar a história para as pessoas, por que eu cheguei naquela situação e por que eu não estou pensando mais daquele jeito, daquele jeito, daquele jeito, daquele jeito, e por que eu estou chegando ali, eu contar uma historinha que eu faço sempre para dizer, olha, esta é minha fronteira de conhecimento. Eu estou contribuindo para as pessoas, eu estou dando um atalho gigantesco para as pessoas, que as pessoas começam a ter contato com a minha fronteira de conhecimento. Então, nesse aspecto, elas vão dizer, bom, peraí, então dentro dessa sua fronteira de conhecimento, o que eu concordo, o que eu não concordo, o que eu vejo, o que eu não vejo. E a partir dali, a gente começa a estabelecer uma conversa horizontal praticamente. Porque eu estou, primeiro, colocando que é um processo aberto, que eu tenho um problema que eu quero resolver, que é ajudar a sociedade a lidar com o digital, e que elas também estão querendo resolver aquele problema, que eu cheguei até aquele ponto, e como é que elas se sentem ouvindo aquilo, o que elas acrescentam aquilo, e o que elas agregam aquilo, o que elas poderiam, o que elas pensaram em relação àquilo, como é que ela pode avançar. Então, existem vários modelos de curadoria. Né? Não existe um modelo só de curadoria. Existe uma curadoria que é essa, que é pessoas que têm um conhecimento mais ou menos equilibrado, que precisam chegar a um determinado entendimento, é um modelo de curadoria, que ele vai fazer uma coisa bem horizontal, ou um modelo em que o cara chega, que é, digamos, uma curadoria que seria aquela clássica, que o cara chega com conhecimento, que as pessoas não têm o mesmo tempo de discussão. Só isso. Elas não têm o mesmo tempo de discussão. Elas não viveram as mesmas problematizações. Elas não têm a mesma experiência que você tem. Então eu estou lá desde 92 no Alternex, aí saí do Alternex, montei minha empresa em 95, tem 500 projetos que eu fui em várias empresas, depois escrevi livro, dei aula 10 anos e tal. Quer dizer, então tem uma experiência que não pode jogar fora. Então isso tem que ser somado, não tem que ser diminuído. Agora, é um modelo de curadoria. Agora, o que eu acho que acontece, aí voltando um pouco para aquela história do Humberto Eco, é que as pessoas construíram um modelo de conhecimento passado que é o seguinte, o cara vem com a verdade, o cara escreveu o livro fechado, aquele livro ali está pronto, aquele cara ali não pode ser questionado,
aquele cara ali está trazendo a verdade, né? E aí o cara também começa a achar que ele está com a verdade. Então, o que acontece? As pessoas, quando elas começam a escrever na internet, elas vêm com as verdades dela. Então, se você... Aí falta a humildade, né? A humildade é fundamental. Para a gente viver num mundo desse interativo, a gente tem que ter humildade de dizer, olha, essa é a minha fronteira do conhecimento, até aqui eu consegui chegar, ela não é definitiva, né? Aqui eu consolidei, aqui eu não consolidei, e aí? Como é que fica a brincadeira aqui, a partir daqui? O que vocês acham? E aí você está realmente aberto para nessa interação se aprimorar. E aí isso não pode ser... Só um minutinho. Isso não pode ser um discurso falso. Porque as pessoas sentem quando é falso. As pessoas sentem que você está fingindo que você está aberto, né? Você realmente está ali trabalhando com um negócio aberto. E aí, falando um pouco sobre essa questão do messianismo, que o Antônio falou que está preocupado, né? Realmente, eu acho, e eu percebo isso, e é uma discussão que eu já estou fazendo desde já, porque as pessoas estão questionando o messianismo atual, né, digamos, do atual governo, mas elas estão questionando o messianismo, trazendo messianismo. E o que me preocupa hoje não é criar uma oposição messiânica, não é participar de um mundo messiânico, trazer um novo Messias que vai trazer. Eu quero trazer um modelo não messiânico. E para você trazer esse modelo não messiânico, que eu pratico isso em sala de aula, eu pratico isso com vocês, eu pratico isso nos meus textos, eu pratico isso no Facebook, para você não trazer o modelo não messiânico, você tem que trabalhar em cima de conceitos, né? Você tem que trabalhar em cima de problemas. E você tem que acreditar que realmente a interação, a participação vão agregar naquilo que você está fazendo. E que você quer um modelo de descentralização, né? Então você está querendo construir, você está querendo empoderar as pontas. Você não quer se tornar o novo Messias. Você não abre mão da sua capacidade de pensar, você não abre mão da sua capacidade de influenciar, você não abre mão da sua capacidade até de liderar, mas você não quer liderar para você virar o Messias. Você quer liderar para que as pessoas se capacitem para elas poderem ter o seu próprio Messias. E aí você está mudando o processo. Aí você está construindo um troço novo. Ah, mas isso é uma coisa muito incipiente? É incipiente. Realmente é. Mas é para isso que eu acho que a gente está aqui, conversando, para construir modelos, para pelo menos um grupo pequeno, né, conceitualmente dizer, não, nós não queremos, nós criticamos o messianismo, nós somos contra o messianismo, e para ser contra o messianismo, você tem que ser não messiânico. Você tem que ser, não adianta você dizer, eu gostaria de ir contra o messianismo, não. Ou você pratica uma atitude não messiânica, que a atitude não messiânica é você empoderar as pessoas, né, o tempo todo. Não é um projeto, olha gente, eu vou aqui ser um pouco messiânico, mas daqui a 2 anos eu vou deixar de ser messiânico. Porque no momento que eu viro messiânico, o próprio modelo messiânico vai tirando força das pontas. Então daqui a 2 anos, cada vez eu vou estar mais messiânico. Então o processo ele vai cada vez me levar mais para a centralização. É essa a grande sacação que eu tive lá com o tal do Partido Novo, porque eu percebi o seguinte, se você tem um centro que diz, olha, a gente vai levar daqui para frente, daqui a não sei quanto tempo, a gente vai então deixar de ser messiânico, não vai ser. Vai chegar, vai ser. Mais frente vai ter um negócio. Então é um pouco por aí. Rosilma, eu vou deixar você falar. Nós vamos ter uma rodada final. Deixa eu só pedir para o pessoal que não falou, falar e aí depois eu te passo a palavra. Olha, quem não falou ainda, que eu queria ouvir? Carol, Fernanda, Joyce de Brasília. E o Palhano também não falou. Quem quer falar? Depois eu boto a Rosilma de novo na fila. Fernanda. Fernanda, fala. Nossa, bastante coisa, né? Mas eu queria voltar um pouquinho à história do táxi, né? E juntar meio com o eco e tal, que foi como começou a nossa conversa, né? Bom, a história do eco, a mim me parece só assim, alguém que está lamentando isso aí, lamentando um mundo que coloca
coloca ele em outro lugar, já não é o papo. O Eco continua sendo um cara muito importante, me parece. Né? Por exemplo, eu não acho que o fato dele ter feito essa declaração infeliz também o transforma num centralizador, num monstro, num dinossauro. Acho que não é bem assim, né? É uma frase infeliz, né? Verdade que bastante reveladora de alguém que se sente extremamente incomodado porque alguém que foi muito poderoso numa maneira de ser que hoje já não é mais possível. Né? Num mundo onde você tinha isso mesmo. Você tinha algumas estrelas, pessoas que conseguiam colocar por exemplo, ele tem um livro, que não sei se o pessoal conhece, que é mais antigo, que é Como Escrever uma Tese. Isso aí, uma geração inteira comprou esse livro, Como Escrever uma Tese. Né? E hoje, qualquer um vai no Google, se está fazendo uma tese, e se digitar como escrever uma tese, vai ter, sei lá, quantas opiniões, né, de como fazer isso. Então, esse mundo mudou. Tá? Aí eu queria juntar, quer dizer, eu acho assim, que às vezes a gente chora, mas não tem jeito, mudou mesmo. Né? Os temas estão aí. Por exemplo, o racismo sempre existiu no Brasil, é óbvio que sim. Aí com a internet, o que a gente tem, é que começaram a aparecer as narrativas, começaram a aparecer os movimentos, começaram a aparecer os indivíduos, negando, afirmando, contando, e isso acho que com todos os segmentos, né? Essa tecnologia deu a voz. Agora, às vezes é uma voz mais selvagem, mais irrefletida, quando ela deu a voz a todos. Então, aos idiotas, apesar que idiota não é relativo, porque quem é idiota é aquele com quem eu não concordo? Será que eu sou idiota para ele? Não sei, quer dizer, aí são os grupos, são os interesses, né? Acho que esse caso desse menino aí, que morreu semana passada, esse cantor, né? Foi esse grande espanto, como assim? Morreu um cara que metade da população nunca, quer dizer, metade não mais, nunca tinha ouvido falar, e 60 mil pessoas estavam lá chorando, e o cara tinha vendido não sei quantos discos, e aí uma turma da qual eu me incluo, né, que lê os suplementos culturais, disse, nossa, mas eu nunca li isso no Caderno 2, eu nunca li isso no Caderno de Cultura do Globo, nem da Folha, nunca li esse nome e tal. Então, isso também é interessante, né? Interessante, quer dizer, os temas também estão sendo checados, né? Tá mexendo. Eu gosto disso, isso não me angustia, né? Então, vou voltar à história do táxi, que você começou lá, que eu acho que eu tenho observado, está sendo, pelo menos em São Paulo, bastante interessante, que foi a partir dos aplicativos, eu comecei a conversar com os taxistas, né? E dizendo, e aí, vocês estão gostando? E todos dizem que estão adorando. Por quê? Porque estão trabalhando mais. Então, olha que interessante. Eles antes ficavam parados nos pontos, tinham que voltar para o ponto, e essa volta do ponto era uma loucura, porque às vezes eles levavam 2 horas vazio para retornar ao ponto, e perdiam dinheiro, na verdade. Né? E com o aplicativo eles quase não param mais. Então, olha que interessante, é um aplicativo fazendo algo real, ou seja, juntando uma demanda que ficava que nem louca na rua, sem ter táxi, com o cara que quer pegar o passageiro e tal. Aí surgiu, a partir daí, surge também essa nova modalidade, que eles ficaram revoltadíssimos, que foi essa modalidade de você pegar o táxi que não são eles, é isso? Que é algo que eu não uso, mas que muita gente está usando, acho que os mais jovens. O Uber. Isso. E aí todos enlouqueceram com isso, né? Querem fazer passeata, querem que a prefeitura intervenha e prenda os caras, o que é absurdo, não vão conseguir, como assim? Né? Se você tem a demanda, a tecnologia, você junta as duas pontas, acabou, é lógico que eu vou preferir um serviço que seja
bom e mais barato. Se o outro lado conseguir isso, bom, qual foi a minha surpresa hoje? Tem um jornal que é distribuído, eu não sei aí no Rio, deve ter, que é o Metro, que é distribuído aqui, que é gratuito e tal, e vinha, a capa dele era uma propaganda daquele táxi 99, né, 99, daquele aplicativo que dizia assim, a partir de agora, 25% de desconto para quem chamar. Aí eu disse, olha que incrível, porque essa tinha que é a única resposta que os taxistas vão poder dar em razão deles terem essa nova concorrência. Ou seja, baixam o preço, não tem como. E para que eu estou citando isso? Quer dizer, eu acho a história do táxi, dos aplicativos, dessa concorrência, uma metáfora de como esse mundo digital, na verdade, começa a mudar a realidade das pessoas, da sociedade, né? Quer dizer, novas maneiras de pensar. Por exemplo, estão acabando os pontos de táxi, estão desaparecendo. Isso vai ser, inclusive, uma revolução no cenário da cidade, que é cheio de pontos, e que são, inclusive, pontos, às vezes, irritantes, porque eles estão vazios, você não pode estacionar lá, porque está escrito táxi, aquela coisa imensa, você não pode parar o carro lá. E aí agora, se terminam esses pontos, você tem mais vagas para as pessoas poderem estacionar. Ou seja, as implicações, eu acho interessante as implicações no mundo real. E para finalizar, hoje de manhã, passando pela Avenida Paulista, que foi inaugurada a ciclovia ontem, então eu fui cedinho, né, às 6h30 da manhã, e eu estava passando lá, e aí eu fiquei observando, e disse, nossa, isso é uma metáfora também. Eu aqui no meu carro, a minha faixa ficou mais estreita, é óbvio, né? Porque tem a faixa do ônibus, e aí como foi criada a ciclovia, teve que estreitar a faixa dos carros, foi estreitada, né? Você fica mais tenso, ou seja, você tem que ir mais direitinho ali. Mas eu disse, nossa, que incrível, olha só, é isso. De repente eu estou numa avenida onde tem o cara de bike, eu aqui no carrinho, a moçada do ônibus, os pedestres, né, também criando uma nova dinâmica para atravessar. E é isso. É isso, assim, esse é o espelho desse mundo que está aí, não é que é um mundo novo que chegou com os seus problemas, com os seus conflitos, mas que cada um vai ter que aprender esse diálogo. Que o diálogo nem sempre é um diálogo por palavras, né? Ele é, e principalmente, um diálogo também de comportamentos, de como é que você se coloca nisso. É só isso que eu queria falar, assim, que eu achei que tinha a ver. Maravilha. Falta agora, depois a Rosilma vai falar. Fica nervosa não, hein, Rosilma? Tem o Palhano, tem a Carol e tem a Joyce lá de Brasília. Quem vai falar? A Joyce vai falar, depois você fala, Palhano. Fala, Joyce. Bom, Nepo, eu estou observando hoje, né, acho que é como você falou mesmo, a gente estava acostumado a apertar os botões. Eu também vim da rede, eu sei muito bem do que você está falando sobre a questão do partido novo tipo. Eu acho que a gente ainda está muito aquém, essa discussão tem que se aprofundar também. Eu não acredito que esses partidos que estão aí hoje, eles podem trazer essa nova narrativa, mas algo que eu acho que a tecnologia vai trazer de forma diferenciada para essa geração. Eu acho que a tecnologia vai quebrar poderes e isso lá na frente. Mas é isso, eu quero agradecer, acho que é muito importante estar fazendo parte dessa turma. Eu acredito muito no seu trabalho, tenho acompanhado de perto. Hoje eu trabalho com o governador, né, do Distrito Federal. E quero ouvi-los e quero estar antenado em tudo o que está acontecendo. E quando eu crescer mais um pouquinho, que eu acho que eu sou a menor de todos, eu quero trazer as minhas contribuições. Mas por enquanto eu quero só ouvir, crescer e crescer. Muito obrigada. Valeu. Palhano, fala. Bom, boa noite. Cheguei meio atrasado aqui, mas estou batendo papo com o pessoal aqui no bate-papo ao lado. E assim, eu achei interessante a discussão que aconteceu em torno do post do Eco.
do Humberto, e coloquei também no Castelo, ali no bate-papo, que eu acho que o diálogo é bem interessante entre os dois textos. Ele vai muito de encontro a essa questão do bilionismo e da gente ter hoje 7 bilhões de pessoas no mundo. O Humberto diz até que é natural que você tenha mais do que óbvio. Simplesmente é uma questão matemática, fazer mais friamente. Mas, de todo modo, dar voz para tanta gente assim, realmente cria um problema novo, né? Porque antes a gente tinha essa centralização, a gente tinha ali uma certa curadoria interesseira, evidentemente, mas tinha um filtro, né, que a gente tinha com relação a tanta informação. No caso dessa dinâmica trazida pela era digital, pela governança digital, a gente tem um problema de ter que ter filtros. Mas tudo bem, a gente estava então falando antes sobre não ter filtros, né, não ter ninguém centralizando e filtrando a informação convenientemente, por uma realidade de sem filtro algum. Mas então, assim, qual seria o remédio para isso? Né, para que a gente realmente não tivesse tanta opinião, mas tanta opinião desnecessária, né? Eu acho que eu ouvi uma frase que o cara falou outro dia, assim, obrigado pela informação que você não me deu. Né? Isso eu acho que todo palestrante deveria ouvir isso antes de começar uma palestra. O cara ser um pouco mais objetivo e não ser prolixo, porque a gente está vivendo um mundo de extrema quantidade de informações. Aí, nesse caso, eu acho que é interessante o que o Nepal fala sobre a história das formigas, lá dos rastros e da reputação, que, no meu entendimento, seria algo que trabalharia com esse tipo de problema. Se a gente tivesse estrelas, o trabalho da taxonomia, da qualificação do conteúdo, poderia ser resolvido com algoritmos, vamos dizer dessa maneira. Mas eu acredito nisso, e acreditei assim, seriamente por um bom tempo até. Mas o que eu tenho notado mais recentemente, observando, é que, na verdade, os algoritmos por si só também têm distorções. Esses algoritmos são passíveis de distorção. Se você pegar, por exemplo, o próprio vídeo do Facebook, ele tem um algoritmo ali que rege, né, o que vai aparecer, o que não vai, e você vê que ele é muito influenciado por curtir e comentários das pessoas, e nem sempre o que está aparecendo e surgindo ali é o melhor tipo de assunto, é a melhor opinião sobre aquele determinado tópico de discussão. Então, na verdade, a gente troca assim, o filtro que existia antes, feito pelos jornais, pelas TVs, enfim, pelos controladores da mídia, por uma ausência de filtro, quase uma ausência de filtro. Mas eu não sei se isso é melhor, entende? Evidentemente que você ter filtro ditado por uma empresa, por uma rede de TV ou por um governo, é horrível. Mas você ter essa ausência de filtro, às vezes escancara o que a gente é de verdade, vamos dizer assim. E parece que a gente fica até constrangido, né? De ver que realmente o negócio é feio. O que o Castells fala no artigo dele é isso, que o brasileiro, é um mito isso que o brasileiro é simpático. O brasileiro é um povo extremamente violento. E as redes sociais têm mostrado isso. E qualquer tópico é passível de embate, não sei o quê. Vocês falaram da morte do cantor lá, do violeiro lá. E o Zeca Camargo foi falar alguma coisa lá, mas já arrebentaram com o cara. E, assim, não tem uma reflexão realmente. E aí o que sobra realmente, desculpa a expressão, mas é merda no ventilador. Então, realmente, eu acho que é um grande desafio da governança digital resolver esse problema. Esse algoritmo, eu acho que ele é muito falho para ser a solução para essa nova dinâmica, essa nova quantidade de informações, opiniões, e vamos usar o que o Humberto falou mesmo, imbecis falando ao mesmo tempo. É difícil filtrar. Eu acho que era isso aí, só para contribuir. Valeu, gente. Olha só, então pegar aí, depois a gente faz pega quem está faltando, a Carol, que não falou, e depois a gente... Quer falar, Carol? Então fala. Então, eu acho que essa questão de as redes sociais deram voz aos idiotas, acho ótimo. Porque, primeiro, que quando a gente joga luz, né, ou dá voz a todas as pessoas, a gente consegue enxergar às vezes o quão doente pode estar a nossa sociedade, sabe? E aí a gente pode reagir.
Porque quando a gente não sabe o que as pessoas pensam, a gente às vezes acha que está tudo bem. E dando voz aos idiotas, e como nossa amiga aí falou, o idiota é muito relativo, mas eu vou colocar assim, por exemplo, idiota para mim. Para mim, por exemplo, eu classificaria como idiotas racistas, sexistas, homofóbicos e tal. Então, eu posso, quem é contra isso pode ter uma reação de lutar contra esse outro movimento. Eu acho que o que aconteceu agora, de todo mundo colorir a foto do perfil, teve dois motivos. Uma reação, porque a gente estava em várias matérias e falas de pastores, aquela coisa do boi chato, um pastor sei lá quem, e tal. Então, acho que foi uma reação também, estava assim, essa galera bem cansada. E também tem a questão da tecnologia. Tudo que surgir vai dar voz para todo mundo. Quando aconteceu no Brasil, a gente não tinha um aplicativo como o Facebook disponibilizou tão facilmente para você ir lá e plim, coloriza perfil. Então, cada tecnologia dá mais voz, entendeu? Então, eu acho que é isso. Eu acho, assim, é até importante porque às vezes você tem pessoas no seu Facebook que você se surpreende com coisas que falam e que você pode conversar, você pode debater. Duas expressões que o Nepo usa, que eu vou citar aqui, debates honestos, e quando não dá, que é outra expressão que ele usa, que são ruas sem saída, pessoas que são ruas sem saída, e não adianta discutir. Se você quiser, você simplesmente bloqueia para não ver o que a pessoa fala, ou você escuta, porque você está no seu direito, porque você está na sua página, entendeu? E acho que é isso. Aí a coisa das pessoas também terem a necessidade de se colocar em tribos, né? Isso vem desde o Orkut, que tinha as comunidades. Eu vou participar da comunidade dos que odeiam acordar cedo, porque eu sinto necessidade de mostrar para todo mundo isso, que é o que a gente vê agora, né? Os idiotas, por quê? Porque cada um tem uma opinião muito forte, porque as pessoas gostam de se enquadrar em tribos e coisa e tal, mas eu não vejo ponto, assim, claro, né? Tem ponto negativo, mas eu acho que é muito mais positivo do que negativo. É isso. Legal, essa coisa que você estava falando, aí foi uma coisa bacana, que é a seguinte, a gente depois vai dar a rodada final. Olha só, essa coisa dos idiotas, essa coisa que a Carol falou, tem a ver com essa história que eu acho muito legal, porque eu tinha o pessoal falando, agora a gente tem uma onda conservadora no Brasil, não sei o que, papá. Eu falei, gente, pelo menos a gente está saindo de uma hipocrisia que existia no país, que é uma hipocrisia que, assim, quem é o Brasil? Né? Quem são as pessoas? O que elas pensam? Como é que as pessoas reagem? Como é que as pessoas têm coisas? Então você não tinha uma referência. E agora você tem uma referência. O pessoal é conservador? É conservador. Agora, se a gente começa a trazer o que a gente chama de conservadorismo para fora e começa a conversar sobre isso, e as pessoas começam a debater sobre esse assunto, as pessoas são mais conservadoras porque conversam um pouco sobre esses assuntos. As pessoas não são problematizadas sobre determinados assuntos. Tem determinadas pessoas que podem conversar durante 10 anos que vão pensar do mesmo jeito, mas tem pessoas que não. Tem pessoas que podem evoluir a partir da conversa, discutindo, batendo papo, etc, etc. Eu acho que isso é uma coisa que a gente ganha com esse processo, né? Acho que realmente o brasileiro ele é muito agressivo e acho que você tem que realmente criar ambientes. Eu digo o seguinte, as pessoas falam, para mim o Facebook está horrível, não sei o quê. Eu fiz um negócio, foi difícil, mas eu fiz uma limpeza na minha linha do tempo. A minha linha do tempo hoje, ela está um espetáculo. Porque as pessoas que entram na minha linha do tempo não entram para concordar comigo, mas elas entram para discordar dentro de um determinado campo de discordância. Outro campo de discordância não me interessa discutir, porque eu não vou mudar determinados conceitos que eu estou trabalhando. Então, se a pessoa quer discutir um determinado campo, que eu já superei aquilo, eu não vou discutir com aquela pessoa. E às vezes algumas pessoas entram e falam, olha, se você quiser, eu já entendi o teu ponto de vista, você já entendeu o meu. Nós chegamos ao impasse. Eu não vou mudar, você não vai mudar. Como é que a gente resolve esse impasse? Você quer que eu te bloqueie
ou você vai deixar a minha linha do tempo livre dessa discussão, porque eu não vou mudar a minha opinião, você não vai mudar a sua, aí a gente negocia, aí a pessoa diz não, então, aí eu deixo a pessoa lá, ou a pessoa diz não, não sei o quê, aí eu às vezes bloqueio, eu coloco para as pessoas. Então eu acho que isso é uma questão de educação, de disciplina e de aprendizado, e de não ter vergonha, e de não ter medo, de ficar, ai, eu estou sendo autoritário, estou tirando a pessoa. Não, a linha do tempo é minha, eu não convido todo mundo para as minhas festas, eu não convido todo mundo para os meus grupos de estudo, tem pessoas que eu convido, tem pessoas que eu não convido, tem pessoas que gostariam de fazer que eu não quero que façam, entendeu? Então, é o meu espaço, a minha sala, o meu ambiente, você não é só o que você é também as pessoas que você se relaciona, as pessoas que você convida para a sua festa, as pessoas que você telefona, as pessoas que você cumprimenta. Você é tudo isso. Isso te define. Isso que o Palhano colocou, eu acho que é a coisa assim, uma das coisas mais importantes. Tem lá um autor, que eu não sei se o Palhano já leu, já deve ter lido, que é o Clay Shirk, que ele diz que ele escreveu aquele livro Cultura da Participação, e ele tem uma frase que é famosa, né? Tem duas frases que são famosas. Uma é o problema hoje não é o problema hoje não é o excesso de informação, mas é não ter filtro. E que a gente hoje publica para filtrar, né? E antigamente a gente filtrava para publicar. Então o que acontece? A gente está vivendo um mundo hoje de liberdade de expressão. E eu já trabalhei isso muito, esse tema, essa questão dos filtros. Né? Toda a mídia, a mídia é filtradora. Se a gente vai falar assim, qual é o papel do rádio, da televisão? Filtro. Elas filtravam, elas geravam conteúdo, etc, etc, e escolhiam dentro do mundo geral o que ia para a primeira página, o que ia merecer um editorial, o que ia, qual é a foto principal, filtro, a partir de determinados critérios. O que a gente está fazendo hoje é começando a construção dos novos filtros. Então, quando você coloca essa questão dos algoritmos, você está criticando os algoritmos, eu tenho uma expressão que eu cheguei à conclusão, que eu tenho um fenômeno que acontece, que eu chamei de fotismo. Fotismo, de foto. As pessoas costumam, às vezes, tirar fotografias de coisas que são processos que deveriam ser feitos como filme. Então, quando você diz, os algoritmos, e chega a determinadas conclusões em relação aos algoritmos, é que você está tirando uma fotografia de uma coisa que está em processo. Os filtros, na minha opinião, e eu concordo com você, eles são muito ruins. Eles são muito ainda primitivos. Mas a gente vai caminhando na direção da melhoria desses filtros. Né? Eu acho que a gente precisa melhorar os filtros. Uma área grande que precisava ser construída é a melhoria desses algoritmos, inclusive, né, da democracia dos algoritmos. Que você vê que a gente está, nesse primeiro momento, a gente entrou numa descentralização em plataformas centralizadas. O YouTube é centralizado, o Facebook é centralizado, o aplicativo de táxi é centralizado, a estante virtual é centralizada, o Mercado Livre é centralizado. Então, eu já faço uma predição que as crises que nós vamos ter é justamente em função desses algoritmos centralizados, que não estão... eles não estão... Ou seja, você tem uma plataforma em que você dá toda a liberdade para as pessoas, mas a maneira que você regula as relações e a maneira que você filtra, ela não está sujeita a debate e discussão. Foi a crise que aconteceu no ano passado, quando a estante virtual mexeu nos valores, dos percentuais, que houve uma revolta dos sebos. Então, eu acho que vai acontecer aí uma nova geração de plataformas que tem duas apostas que as pessoas estão fazendo em relação a isso.
Uma aposta são plataformas de redes sociais em que você não tem uma plataforma. É um modelo assim parecido com o Emule. Quer dizer, cada um das pessoas que participam, ela na verdade é um pedaço da plataforma. Então a plataforma não tem um dono, né? Não tem um centro. E aí você então teria uma liberdade maior das pontas e você teria uma incapacidade de dominar aquilo de alguma forma. Isso é uma aposta. Não estou dizendo que vai acontecer. É uma possibilidade bastante provável. E a outra coisa nas plataformas, sejam elas mais distribuídas ou nessas centralizadas, né, dentro das redes, a gente teriam redes mais descentralizadas e não distribuídas. Quem faz um pouco uma discussão sobre isso é Augusto Campos. Os algoritmos têm que melhorar muito. E os algoritmos, eles não estão dentro da brincadeira, da participação. Os algoritmos são feitos por poucas pessoas e não por muita gente. Então, você deveria ter, por exemplo, quando você está num debate, né? Você vê que a coisa é primitiva nesse ponto. Você gostou de um comentário, então aquele comentário vai subir. Mas aquele comentário não precisa só subir em relação a se curtiu ou não curtiu. Você poderia ter assim, olha, as pessoas que têm o perfil do Palhano geralmente estão gostando desse tipo de comentário. As pessoas que têm o perfil da Fernanda estão gostando desse tipo de comentário, né? E aí você depois vai dizer, gostei do critério que nem aqui no Skype, né? Quando terminar esse bate-papo, vai ter uma avaliação da qualidade da qualidade da conversa que a gente está tendo. Então você poderia fazer uma avaliação da qualidade do filtro. Gostei do filtro, não gostei. Aí o cara poderia perguntar, pô, você quer ajudar a melhorar o algoritmo? Quero. Então você teria o algoritmo do algoritmo. Porque hoje você tem o algoritmo e você tem uma pessoa física mexendo no algoritmo. Mas se você imaginar o algoritmo do algoritmo, você gostou desse critério do filtro que você recebeu? Você quer aperfeiçoar esse algoritmo? Aí você receberia lá um questionário, alguma coisa, ou uma coisa do dia a dia mesmo, que você ia ajudando a melhorar o algoritmo. Aí você vai dizer, olha, concordei com essa lista que ele me apresentou, né? O Netflix me apresenta assim, as listas dos filmes recomendados. Eu poderia dizer, poxa, eu gostei da lista dos filmes. Não, mas eu acho que aqui faltou esse filme. Ah, então tá, beleza. Ele vai aprendendo no processo. E os algoritmos não estão aprendendo. Os algoritmos estão meio burrinhos. Então, eu não jogaria pedra nos algoritmos. Porque a gente estaria fazendo um diagnóstico equivocado. Eu acho que a gente tem que jogar pedra que nós estamos construindo um mundo de algoritmos, só que os algoritmos estão sendo algoritmos construídos no modelo passado e não no novo modelo. O que a gente tem que fazer agora são algoritmos cada vez mais participativos. E aí a gente entraria numa nova geração de algoritmos. Começa a aparecer isso aqui e ali, e acho que esses algoritmos de segunda geração vão ser mais capazes de melhorar esses filtros, né? E vão reduzir o espaço dos idiotas e aumentar. Eu brinco sempre o seguinte, o problema da sociedade hoje é que as autoridades hoje têm baixa liderança. E as lideranças têm baixa autoridade. O que o mundo tem que fazer hoje é criar algoritmos para dar liderança, para dar autoridade para as pessoas que têm baixa liderança, e não são autoridades sólidas, são autoridades líquidas, né? E reduzir dessas autoridades que nós temos hoje, que não têm liderança, tirar a autoridade dessas não lideranças. E eu acho que isso, os algoritmos, é o papel que os algoritmos têm que fazer. É a liderança do taxista, do melhor taxista, é a liderança do melhor motorista de ônibus, é a liderança do melhor diretor do posto de saúde, é a liderança do melhor comentário, é a liderança do melhor filme que eu gostaria de ver, é a liderança do livro. Então é a liderança para mim. Do que eu considero liderança? É uma relação entre líderes e liderados, sabe? Que o líder hoje é liderado e amanhã é líder. Então é uma espécie assim de troca.
E isso a gente está caminhando para isso. Então eu não jogaria pedra nos algoritmos, eu jogaria pedra na forma que os algoritmos atuais estão sendo feitos, e aí eu concordo. Eles têm um problema aí de geração e de um certo primitivismo que a gente tem que... É o nosso papel melhorar, né? De ter um bom diagnóstico. Bom, vamos entrar agora na fase final de avaliação. Uma coisa rápida. Rosilma, quais são as suas considerações finais? Não, aquela hora que eu ia falar, acho que até ficou meio perdido, mas eu acho que também, de uma certa forma, fecha tudo que a gente conversou hoje. Que é o seguinte, a história do imbecil lá do Humberto Eco, fechando com a história dos filtros e da humildade do professor e essa história de entrar na sala de aula aberto. Então, mais ou menos, fecha tudo que a gente já conversou aqui. O que eu acho que a gente tem que ter um certo cuidado, e isso que você falou agora no fim, que o líder não tem autoridade e as autoridades não têm liderança, passa por uma coisa muito simples no meu entendimento. Falta de competência, falta de conhecimento. Porque as pessoas, às vezes, ocupam cargos e se metem a ser líderes sem ter conhecimento suficiente. Então, por exemplo, você, para mim, é um exemplo, porque você, quando diz que está em crise ou você observa alguma crise, você vai estudar. Eu acho que é esse o único caminho. Então, eu vou citar um pouco a França. A França, ela tem o hábito de manifestação e de debate. Então, todo dia tem o que eles chamam de manif. Um pergunta para o outro, onde é que vai ser a manif hoje? Então, eles vão lá. Isso quer dizer o quê? Eles têm o hábito de debater ideias, de discutir. E nós, brasileiros aqui, não temos hábito de estudar, não temos hábito de ler. Inclusive, outro dia teve um post que circulou no Facebook, os hábitos, as porcentagens dos brasileiros em relação a ler livros, ir ao cinema, participar de cursos, ir ao teatro, assistir, ir a museus, a óperas, enfim. A porcentagem dos brasileiros que não vão a nada disso absurdamente alta, 80%, 90%, quase 100% em alguns quesitos. Então, tudo isso, né, por exemplo, você põe a internet na mão de uma pessoa que não estudou, não estuda, não tem o hábito de pesquisar, ela é aberta. Então, ela vai, ela põe a opinião dela, e aí quando aparece uma pessoa que diz, não é assim, olha, você veja nesse site que não é assim, aí dá uma briga, e um xinga o outro fala palavrão, porque realmente não há o hábito de dizer, puxa, será que é mesmo? Será que eu me enganei? Será que eu não pesquisei direito? Eu vou ver isso aí. Porque as pessoas que estão habituadas a estudar sabem que o conhecimento muda todo dia. Então, se eu estou conversando com você e você vira para mim e diz, Rosilma, não é bem assim, tem uma informação que desmente isso aí. Eu, na mesma hora, não vou ficar contra você. Eu vou dizer, é mesmo? Eu vou atrás disso então. São pessoas que estão habituadas a estudar, sabem que o mundo é mutável, que as informações estão sempre mudando, né? Até as ciências exatas hoje já não são mais tão exatas. Então, o que eu entendo é que o brasileiro, de um modo geral, não tem o hábito. Ele está aprendendo a duras penas com a internet, com a tecnologia, e por isso que descamba para ofensa pessoal. É falta de hábito e também falta de cultura, né? Então, eu acho assim, entrar na sala de aula aberto, o que quer dizer esse aberto? Retomo o que você falou. Eu acho que o professor, ele tem que compartilhar o conhecimento que ele tem. Então, no seu caso, você tem uma experiência muito grande em relação à inovação participativa, e todos nós que estamos fazendo os cursos com você estamos interessados em que você compartilhe conosco esse seu conhecimento. Você não pode, de maneira nenhuma, chegar aqui e dizer, e aí, o que vocês acham? Tá certo? Porque isso aí vai ser uma leviandade. E hoje temos muitos professores que fazem isso na sala de aula. Eles chegam arremedando uma má interpretação de Paulo Freire, chegando na sala de aula e dizendo o que vocês acham, que a criança deve construir o conhecimento sozinha. Ela não pode, não tem condição de fazer isso, né? Então, ser aberto é uma coisa, ser anárquico é outra, né? E o que mais que eu tinha anotado aqui? Outra coisa que eu acho importante é você confiar
naquela pessoa com quem você vai fazer o curso, com quem você está aprendendo, confiar no conhecimento que ela está compartilhando com você. Isso não quer dizer que você não vá debater, você não vá conversar, você não vá mostrar para a pessoa outros pontos em que você pensou, que eu acho que isso é bom com todo mundo, né? E esses filtros que a gente falou, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque esse filtro pode ser uma forma de censura, né? E eu acho que isso não é bom. Eu acho que o que a gente tem é que preparar melhor as pessoas, nós nos prepararmos melhor, estudarmos mais, pensarmos mais, termos mais humildade, tanto como alunos como professores, para que a gente possa sempre estar aprendendo e sempre compartilhando conhecimento e não tomar como ofensa pessoal cada vez que uma pessoa diz que tem uma informação nova a respeito daquele assunto. Eu acho que estudar e refletir é sempre o melhor filtro. Beleza, vamos lá. Eu só queria... Fala, Joyce. Eu queria só fechar uma coisa que... Foi a Rosilma que falou agora, né? Quem foi? Fala. Quem falou agora? Rosilma. Então, Rosilma. Eu só queria pontuar uma questão aí que tem a ver com a questão da humildade, né? A humildade vem de umas e significa até certo. É você estar aberto justamente a receber esse conhecimento e entender que a gente não sabe tudo. Eu acho que esse ponto que você colocou sobre o anarquismo da educação, eu acho super interessante esse tema, porque realmente as pessoas elas confundem essa abertura, né? Elas acham que, tá bom, então agora eu vou ficar levantando das pessoas tudo que elas pensam, mas se essa pessoa não está preparada para trazer um conhecimento que agregue a sala de aula, que agregue uma discussão, realmente eu não tenho que abrir. Mas eu vou entregar ferramentas, eu vou entregar diretrizes para essas pessoas pensarem sobre esse assunto e depois sim abrir a discussão a partir do momento que as pessoas têm essa ferramenta em mãos, né? Mas nós, como facilitadores de ideias, facilitadores de conhecimento, quanto mais a gente der essa diretriz para quem está sendo educado, para quem está recebendo esse conhecimento, mais interessante fica a discussão. Só isso que eu queria pontuar. Beleza, então vamos lá. Rafael, fecha aí. O que ficou de importante para você hoje? Bom, eu aprendi alguns temas aí que eu não conhecia, os conceitos desse messianismo, de ter o ser messiânico. Eu escutei, fiz várias anotações do debate também, não vou me alongar muito não, mas a Vanusa colocou um ponto da Glória, que ela também tenta esse negócio de controlar a massa, é muito pontual o que eu vou falar, mas que a Glória, ela pareceu que queria cortar os benefícios públicos. Essa não é a visão que eu tenho dela. Eu acho que ela só está explicando que os benefícios públicos custam dinheiro e esse dinheiro vem de algum lugar e que às vezes os messiânicos, que agora eu aprendi o conceito, tentam vender a ideia de que eles podem oferecer tudo de graça, que não é de graça. Alguém está pagando por isso. Acho que a Glória tenta colocar isso, mas não vou me alongar nisso não. Eu gostei muito do debate e aprendi vários assuntos. Acho que a gente já está com a hora bem avançada, não vou me alongar mais não. Mas fiz várias anotações e a gente vai debatendo aí no Facebook também. Beleza. Antônio, fala. Exatamente. Eu acho que a questão que acaba sendo de pano de fundo, né, que é a rede que todo mundo usa, que é o Facebook, ela coloca uma perspectiva totalmente diferente do conhecimento, né? Então, eu posso pegar aquele artigo da Carta Capital, que eu achei interessante, não concordo com o viés de querer forçar uma barra, como o Rodrigo comentou aqui, de dizer que a Glória é isso, é aquilo, mas ele mapeia ali alguns pontos de vista, então, ou até mesmo ver o comportamento de uma pessoa que eu não concorde. Eu acho que, pelo contrário, eu acho que quanto mais mostrar, melhor, né? Quanto mais dar polifonia e narrativas diferentes, melhor. A gente só tem a ganhar. Beleza. Fernanda? Bom, eu achei muito legal, gostei da turma, acho que, né, todo mundo colocou muitas coisas, mas tem algo que nos une, né?
que é uma perplexidade, né? Maior, menor, em relação ao que nós estamos vivendo, né? Tanto no mundo digital quanto fora dele, né? E a coisa do espelhamento, né? Um mundo espelhando o outro. Então estou bem animada. Acho que esse nosso projeto vai dar rock. Gostei. Maravilha. Vanusa, como é que você fecha? Oi. Olha só, eu também gostei muito do debate e outra coisa, eu gostaria de esclarecer que a minha questão não é ser contra a Glória, pelo amor de Deus. Eu só falei que eu fiquei apreensiva em relação ao que foi dito na Carta Capital, em relação à reação das pessoas, né? A comoção das pessoas. Me assusta a comoção da massa. Veja bem, não foi contra ninguém, nem porque não dá para ser contra ninguém, que a gente está num momento de construção de algumas coisas, desconstrução de outras. O que eu acho importante é a gente estar consciente dessa questão da terceirização de responsabilidades, que é o caso, né? Você terceiriza para o Estado, para ele agir em teu nome, enfim. Eu acho muito bom o caminho que está sendo essa mudança toda, né? E não sou contra ninguém, pelo amor de Deus, não é nada disso. E, enfim, aí a gente vai vendo lá pelo Facebook, a gente vai trocando ideia. Maravilha. Um grande abraço e boa noite para todo mundo. Carol, fala. Pô, Fala. gostei muito do debate, eu achei que as opiniões todas foram muito consistentes, muito embasadas. E estamos aí super abertos a aprender com essa galera boa que tá aí. Beleza. Joyce, fala você, Brasília. Bom, gente, eu acho que acrescentou bastante hoje. Gostei muito da galera também. E continuar. Vou tentar me interagir mais no tema, mas estou gostando bastante. Boa noite a todos e vamos em frente. Palhano, o que você fecha aí? Bom, também gostei bastante, né? Achei a conversa foi bem legal, principalmente porque a gente trouxe alguns artigos de outros filósofos, de outros pensadores que assim, colaboraram muito, né, para a discussão. Vou dar uma comentada aí nessa conversa. Eu acho muito alinhado também o tópico sobre messianismo, porque é algo que a gente está vivendo, né? Agora tem bastante intensidade aqui, e estou bastante animado também com relação a tudo, bastante gente aí, bastante bagagem para colaborar. Beleza. Fernando, como é que você fecha aí? Voltou agora aí. Fernando. Bom, então eu que vou fechar. Bom, também. Fernando, fecha aí. Mas para mim, O que você gostou? Estamos fechando aí. O que ficou importante para você? Do que você ouviu aí? Caiu. Bom, então, fechando aí, eu gostei muito do papo, achei que a gente tem aí muita coisa para a gente trocar e caminhar. E tem temas aí que estão pipocando, né, que a gente está vendo, e a gente vai aprofundando e toda vez que eu entro nesses grupos, sempre é um processo de aprendizado também, né? Eu entro aqui nesse processo e aprendo muito, e na discussão as pessoas vão provocando e tudo, e eu vou vendo que coisas que eu não consegui esclarecer direito, eu vou tentar esclarecer, e eu acho que esse é o processo. Tá aberto e realmente ter capacidade nossa de saber que o desafio é grande, mas o que eu brinco sempre é o seguinte, a gente vive, a vida é um passatempo. Você pode fazer o que você quiser, já sabe que vai acabar e não tem muito como correr. Então, nesse passatempo é tentar fazer se divertir com alguma coisa interessante, né? Então a gente está se divertindo com as coisas interessantes que a gente pode fazer. E eu acho que esse tema que a gente tem é um tema interessante,
que é um desafio que pouca gente está entendendo, pouca gente está conseguindo ver direito, a gente pode ir brincando com isso e se animando aí com as nossas trocas. Bom, gente, boa noite para todo mundo. E aí a gente agora, essa semana, quinta-feira, eu já jogo o primeiro áudio aí, a gente começa então o conteúdo. Hoje foi só um aperitivo. Um abraço para todo mundo, boa noite. Abraço. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite, obrigado a todos.